CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, bom dia para você que nos ouve aqui na Rádio CBN Campina Grande. Estamos chegando com um programa que traz muita informação sobre ensino, educação, pesquisa, ciência e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Arivaldo Laurindo. E eu sou Edson Tavares. Bom dia! O CBN Universidade vai ao ar nas manhãs de sábado. Nós vamos até às 10 da manhã com muita informação sobre a UEPB. Informações como essas aqui, ó. Concurso da UEPB. Edital está aberto com mais de 20 vagas para técnicos administrativos da instituição. Ciência e diversão. Você vai conhecer o Laboratório de Ensino de Biologia da UEPB, que desenvolve jogos, quadrinhos e sequências didáticas. Pesquisadores estudam os impactos da transposição de águas do Rio São Francisco no Rio Paraíba. A entrevista desta semana é sobre inteligência artificial, com o professor Paulo Barbosa, um tema muito atual. O UEPB deve abrir nova especialização na área da saúde, desta vez voltada para a gerontologia e funcionalidade para atuação com pessoas idosas. E ainda, programa Humaniza Bosque garante mudanças nos espaços de áreas verdes em Guarabira e região. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos o nosso programa com notícias sobre o concurso público para técnico administrativo da UEPB. As inscrições estão abertas através do site da comissão organizadora cpcom.uepb.edu.br. Estão sendo oferecidas mais de 20 vagas para funções técnicas administrativas no Campus 1, em Campina Grande, no 7, em Patos e no 8, em Araruna. Tem oportunidade para desenhista, projetista, técnico em informática, engenheiro eletricista, advogado, entre outras funções. O concurso será realizado em duas fases. A primeira composta por prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. E a segunda com prova prática e avaliação de títulos. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 3.107 para os cargos de nível médio técnico e de R$ 3.922 para as funções que exigem nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de agosto, com prova prevista para o dia 17 de setembro, nos turnos manhã e tarde, dependendo do nível do cargo em que o candidato esteja concorrendo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,00 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 115,00 para as vagas de nível superior. O resultado final do concurso deve ser divulgado no dia 31 de agosto, de acordo com o cronograma do edital do certame. Desde já desejamos boa sorte para todos os candidatos. A gente vai conhecer agora o LEBIO, Laboratório de Ensino de Biologia. Neles são desenvolvidos jogos educacionais complexos, quadrinhos, sequências didáticas e outros materiais com base em referências teóricas e muita pesquisa. Tudo isso disponibilizado para a população em geral, mas tem o objetivo principal também de auxiliar no ensino de biologia. Vamos entender mais sobre o LEBIO na reportagem de Luiz Rodrigues. O Laboratório de Ensino de Biologia, o LEBIO, nasceu a partir de um projeto de divulgação científica sobre animais peçonhentos. Daí surgiram os primeiros jogos e foi desenvolvida a ideia de jogos educacionais complexos, como explica uma das coordenadoras do LEBIO, a professora Roberta Ismânia Marques.
ao invés de chamar só jogo educacional, né? Por que a gente chama de jogo educacional complexo? Porque a gente viu que na literatura, muitos dos que as pessoas chamavam de jogos educacionais se limitavam a apenas atividades que requeriam memorização. E, de acordo com as perspectivas construtivistas, esse tipo de jogo, ele pode ser aplicado para você entender o que a pessoa já sabe sobre o assunto, ou com uma atividade para entender o que a pessoa ficou como retenção daquele conteúdo, mas ela dificilmente vai aprender algo novo com aquilo, né? Na perspectiva construtivista, a pessoa, ao interagir com o jogo, ela aprenderia enquanto joga. Então a gente começou a tentar desenvolver jogos com essa perspectiva, que é um jogo que ele é construído a partir de um referencial teórico específico para ensino e aprendizagem, no nosso caso é o modelo de reconstrução educacional, no qual a gente define os objetivos de aprendizagem, testa se o jogo atende ou não, ele tem essa possibilidade, né? Se ele tem esse potencial, é a palavra mais adequada, para atingir os objetivos de aprendizagem e faz o balanceamento nesse percurso, né? Então, o balanceamento é vendo a regra que funciona, a regra que não funciona, se o tempo de jogo está adequado, se o jogo está muito complexo para a compreensão daquele público-alvo, então a gente tenta simplificar. Gabriel Vasconcelos atualmente é pesquisador, colaborador do LEBIL. Quando era aluno do bacharelado em Biologia, desenvolveu um jogo chamado Adaptative. Ele é um jogo de tabuleiro, mas esse tabuleiro não é fixo, mas sim confeccionado a cada rodada com as peças de tabuleiro presentes no jogo, que possuem biomas diferentes presentes aqui no Brasil. E as peças do jogo são cartas espécies, representam uma população de uma espécie que está presente no Brasil. E o objetivo do jogo é ter a comunidade de espécies mais bem adaptada a esse tabuleiro que sempre muda. A construção do jogo foi o meu primeiro projeto de iniciação científica, como também meu projeto de conclusão de curso. E com ele eu ganhei o prêmio de melhor pesquisa em ciências sociais aplicadas da UEPB em 2019 e ele também foi indicado ao prêmio de inovação educacional do CNPq em 2019. Esse, infelizmente, eu não ganhei, mas ser indicado já foi uma vitória para mim. Como resultado dessas premiações, a pesquisa virou um capítulo de livro publicado pela UEPB e também estamos no processo de publicação de artigos, tanto da sua construção como aplicação. Então, nosso jogo rendeu bastante frutos e eu tenho muito orgulho e carinho por ele. No LEBIL, também são desenvolvidos quadrinhos educacionais. A professora Roberta Marques explica como é o processo de construção desses quadrinhos. Então, a gente usa o modelo de reconstrução educacional no mesmo processo do quadrinho, que é o mesmo processo do jogo. Então, primeiro a gente identifica os conceitos, depois o que o público já sabe, para definir os objetivos de aprendizagem. E aí, no caso do quadrinho, a gente, então, elabora um roteiro. Aí, esse roteiro passa primeiro pela revisão dos pares de conteúdo, para ver se o conteúdo ali está adequado. A gente faz A gente desenvolveu agora essa técnica, a gente faz um esboço, tipo uma cartilhazinha, e aí ela passa por uma nova revisão para atender, para ver se está atendendo ali aqueles objetivos, passa por especialistas em quadrinhos. Então, nos jogos tem os especialistas em jogos, né? A galera que é só gamer testa o jogo e vê se é divertido enquanto jogo, porque o principal desafio das coisas que a gente desenvolve no LEBIL é conseguir esse equilíbrio entre a parte educacional e a parte lúdica. Então, depois que os especialistas em quadrinhos fazem as suas recomendações, os especialistas em conteúdo fazem as suas recomendações, a gente aprimora esse roteiro e passa para a fase de desenho, e aí a gente aplica novamente com especialistas e com o público-alvo, e a gente sempre faz testes, né? Antes da leitura e após a leitura, assim como com o jogo, antes de jogar e depois de jogar, para a gente entender se houve algum tipo de aprendizagem com aquela intervenção, né? Seja o quadrinho, seja o jogo. Tudo é produzido de forma minuciosa, com bases em referenciais teóricos e discussões realizadas em um grupo de pesquisa, como explica a professora Michele Garcia, que também coordena um laboratório. Então, o principal objetivo desse grupo é produzir conhecimento, na área de ensino de biologia, voltado para a construção de intervenções educacionais mediadas por referenciais teóricos e não feita de forma somente intuitiva. Há ainda no LEBIL o desenvolvimento das chamadas sequências didáticas. As sequências didáticas são essas atividades articuladas, estruturadas e ordenadas que têm um determinado objetivo educacional, mas que são construídas a partir de um processo de pesquisa
com referenciais teóricos e referenciais metodológicos. É importante a gente desenvolver esse tipo, né, de intervenção educacional, porque as sequências didáticas, além da gente conseguir identificar problemas educacionais e, a partir delas, trazer resoluções para esses problemas educacionais, os professores que as aplicam nos informam comumente que, através da aplicação dessas sequências didáticas, sabendo o começo, meio e fim de como é que eles vão trabalhar determinado conteúdo, isso traz para eles mais segurança no momento da sua prática docente. Os resultados alcançados pelo LEBIL envolvem tanto questões acadêmicas quanto práticas, como explica a professora. Os principais resultados que o LEBIL já alcançou podem ser divididos em 2 grupos, né? O primeiro grupo referente à produção do conhecimento na área de ensino de biologia. Então, a gente já conseguiu avançar muito no entendimento teórico e metodológico do próprio modelo de reconstrução educacional, que é o modelo que a gente utiliza. Então, a gente começou estudando esse modelo, como é que o modelo funcionaria para a construção de sequência didática, e esse conhecimento vem sendo aprimorado. E a gente também enveredou, né, por outras intervenções educacionais, como os jogos educacionais complexos, as histórias em quadrinhos e as cartilhas. Para além dessa produção intelectual, né, a gente também disponibiliza todos os nossos produtos educacionais para a comunidade. Luiz Rodrigues para o CBN Universidade. Quem quiser ter acesso aos jogos, quadrinhos, sequências didáticas e demais produções do LEBIL, é só entrar no Instagram, @lebil_upb. Lá tem o link para o site onde o material pode ser baixado. É hora do nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente fala sobre um projeto que busca entender os impactos da transposição das águas do Rio São Francisco no Rio Paraíba. Fica sintonizado com a gente que voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e a gente fala agora sobre uma missão para ampliar o conhecimento científico em uma importante bacia hídrica da Paraíba. A iniciativa é de professores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional pela UEPB e deve resultar na elaboração de um plano estratégico de gestão hídrica para 2 estados brasileiros, Paraíba e São Paulo. O grupo de 20 pesquisadores fez o conhecimento e mapeamento de 6 pontos da bacia do Rio Paraíba, incluindo alguns trechos por onde passa a transposição das águas do Rio São Francisco. Além de professores da UEPB, a missão conta com pesquisadores da UFCG, do IFPB, da USP de São Paulo, da Universidade Federal do ABC e da Universidade do Vale do Paraíba. O projeto é coordenado pelo professor do PPGDR, José Irivaldo, e pela professora e coordenadora adjunta do programa, Ângela Cavalcante Ramalho. A iniciativa terá duração de 2 anos e inclui missões e intervenções na política de recursos hídricos local e regional. No mês de dezembro, a equipe paraibana deve ir para São Paulo para novas incursões para aprofundar os estudos. E por falar em Rio Paraíba, quais são os impactos da transposição de águas do Rio São Francisco nele? Essa é uma das perguntas que o PELD-RIPA busca responder. Trata-se de um projeto extenso e complexo de pesquisas desenvolvidas ao longo da bacia do Rio Paraíba. A reportagem de Jackson Rodrigues explica em detalhes como o projeto funciona. O PELD-RIPA é um projeto que realiza um monitoramento contínuo da bacia hidrográfica do Rio Paraíba para responder perguntas de longo prazo. O coordenador é o professor Etan Barbosa. O PELD-RIPA, que significa Rio Paraíba Integrado, faz parte da rede PELD de programas ecológicos de longa duração. São programas que respondem a perguntas, a questões, a desafios em longo prazo. E aí o nosso PELD, que está sediado na bacia hidrográfica do Rio Paraíba, ele responde a questões que só o tempo, de uma maneira mais longeva, pode nos responder.
que são, por exemplo, os impactos da transposição do Rio São Francisco na biodiversidade, no uso e ocupação do solo da bacia, no desenvolvimento sustentável social, econômico e ecológico dessa bacia, além dos aspectos das mudanças climáticas, né, que são hoje um dos temas mais desafiadores para todos os setores da sociedade. Os pesquisadores escolheram a bacia do Rio Paraíba pela importância que ela tem para o nosso estado, como explica o professor. A bacia do Rio Paraíba, ela foi escolhida como a nossa unidade de estudos em função de vários aspectos. Primeiro, mais de 60% da população paraibana reside nessa bacia e ela gera mais de 70% do PIB da Paraíba. Então, é uma região que tem um complexo ambiental magnífico, né? Uma bacia que nasce na Caatinga e deságua na Mata Atlântica, ou seja, atravessa 2 grandes biomas importantes para a nossa região, e ela tem um papel chave nos desafios econômicos, sociais e ambientais do nosso estado da Paraíba. O PEL de Ripa conta com a participação de muitos estudantes de vários níveis, contribuindo com a formação de pessoal qualificado para dar conta dos diversos direcionamentos do PEL de Ripa a várias equipes de pesquisa. O biólogo e estudante do mestrado em Ecologia e Conservação da UEPB, Clisman Dantas, faz parte de uma dessas equipes. Os dados coletados também são usados na pesquisa de mestrado dele. E atuo na equipe de ictiologia. Equipe essa que mensura os impactos da transposição do Rio São Francisco nas assembleias de peixes dos reservatórios que recebem e que não recebem a transposição do Rio São Francisco na bacia do Rio Paraíba do Norte. A nossa equipe ela é composta por pesquisadores de diferentes níveis, que compreende desde alunos da iniciação científica até professores pesquisadores de outras instituições e de outras instituições internacionais. Em específico, o meu papel dentro do PEL de Ripa é mensurar quais são as espécies que estão sendo afetadas pela transposição do Rio São Francisco e quais são as características morfológicas e fisiológicas que promovem esse gradiente de impacto dentro dessas assembleias de peixes. Jarraniele Silva é aluna do doutorado. A pesquisa que ela desenvolve também está ligada ao PEL de Ripa. A nossa pesquisa, ela busca compreender os fatores ambientais que nestes reservatórios atuam regulando as florações das cianobactérias e a produção de toxinas por esses micro-organismos, que são bastante comuns em ambientes com água poluída. Esses organismos, em crescimento excessivo, eles trazem inúmeras consequências que vão desde alterações na cor e odor da água, até mesmo a inviabilização do consumo dessa água, uma vez que essas toxinas que eles produzem podem levar à morte da biota aquática e também de seres humanos. Então, o nosso projeto, ele também desenvolve pesquisas experimentais em laboratório para entender como esses micro-organismos eles podem responder a alterações climáticas, as mudanças climáticas, como o aumento da temperatura e aumento da poluição dos corpos hídricos em um cenário futuro. E para isso, temos parcerias internacionais com o meu co-orientador, o professor Matias Arrichia, da Nigéria, vínculo este que tem proporcionado para o desenvolvimento da pesquisa, a qual irá contribuir para o entendimento e conservação dos sistemas inseridos na bacia do Rio Paraíba em cenários futuros. Para divulgar as ações e informações provenientes do PEL de Ripa, foi criado um perfil no Instagram. A estudante de licenciatura de Ciências Biológicas da UEPB, Aline Bezerra, faz parte da equipe que realiza as postagens. O desafio enfrentado por mim em participar do PEL de Ripa com as mídias é conseguir divulgar tanta pesquisa, pois ele é dividido em vários eixos temáticos, como a ecologia aquática,
terrestre, etnobiologia e entre outros eixos que aí vão sendo monitorados, são pesquisas de monitoramento contínuo, ou seja, ao longo do tempo vai sendo lançado várias pesquisas e o maior desafio é divulgar tanta informação que esse projeto vem lançando. A pesquisa do Pel de Ripa está em andamento, mas de acordo com o professor Etan Barbosa, já tem alguns resultados. Os principais resultados desse trabalho estão focados principalmente nos alertas, por exemplo, das mudanças climáticas, das mudanças dos quantitativos de chuva, no deslocamento dos períodos de chuva e seca, nos prolongamentos que a gente tem das séries decadais, onde acontece as nossas grandes secas e os seus impactos, como também na governança da água dessa bacia em termos da transposição de São Francisco, a introdução de espécies exóticas, espécies que não são nativas dessa região, que estão vindo e que podem e estão provocando alguns impactos importantes na biota aquática e no uso e funcionamento dos processos ecológicos dessa bacia, além das interações das comunidades tradicionais, das comunidades ribeirinhas, com o uso e a ocupação que essa bacia vem se transformando nas últimas décadas. O professor explica que, a partir desses resultados, os próximos passos vão sendo direcionados, principalmente com relação a ações e políticas públicas. A gente possa, de maneira mais efetiva nos próximos anos, transformar os nossos diagnósticos através da assessoria aos gestores ambientais do nosso Estado, aos gestores políticos, a gente possa trazer novas políticas públicas para as unidades de conservação, para o manejo e a exploração sustentável dos recursos naturais da bacia, e que a gente possa gerar a sustentação das populações de forma equilibrada, de forma ecologicamente sustentável. Jackson Rodrigues, para o CBN Universidade. Obrigado, Jackson. Para acompanhar o andamento desse projeto tão relevante para o nosso estado, é só seguir o perfil do Instagram, @peld_ripa. E vamos fazer mais uma pausa no CBN Universidade. No próximo bloco tem entrevista aqui no nosso programa e o tema é inteligência artificial. Voltamos rapidinho. Até já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado. Até às 10 horas da manhã tem muita informação por aqui para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E na entrevista desta semana trazemos mais um conteúdo do projeto de extensão Comunicando Cidades e Universidades, Jornalismo e Informação Intercampus, coordenado pela jornalista Juliana Rosas, que traz pesquisadores que abordam sobre diversos temas de maneira didática. O tema agora é inteligência artificial e Erivaldo Laurindo conversa com o professor Paulo Barbosa do Departamento de Computação do Campus 1 da UEPB em Campina Grande. Professor, explica para a gente o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade de uma máquina reproduzir a inteligência humana. Existe uma abordagem clássica até os anos 2010, mais ou menos, baseada em inferência lógica e com diversos destaques, como, por exemplo, o computador ganhar do melhor jogador do mundo no xadrez, automação de diversas atividades humanas. Mas da última década para cá vimos um boom, uma aceleração, graças a diversas plataformas tecnológicas, mais supercomputadores que surgiram, mais metodologias de desenvolvimento de software e que trouxeram campos como o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo de máquina e agora, mais recentemente, a inteligência artificial generativa, que ela nos permite
uma busca completa, né, de conhecimento e respostas quase humanas a diversos tópicos e ajuda em tarefas cotidianas e inovações, inclusive. Qual a diferença entre inteligência artificial e programas de computador e aplicativos modernos? Hoje, praticamente nenhuma grande empresa, chamadas também de Big Techs, estão deixando de falar no tema de inteligência artificial. Isso é uma curiosidade, inclusive, que existe no mercado financeiro hoje em dia, que elas contam quantas vezes são citadas o termo inteligência artificial, são inúmeras vezes em seus relatórios, em suas aparições dos presidentes. Então, essas ferramentas lançadas por essas grandes empresas, elas vão trazendo diferenciais muito grandes com relação a outras ferramentas, a outras soluções que não fazem uso. Então, por exemplo, uma profissão de programador, uma profissão de designer, diversas outras programações que não fazem uso, que seus profissionais não fizerem uso do que se chama de copiloto com essas ferramentas, né? Que elas podem te ajudar a construir muitas coisas rapidamente, a partir de especificações que o humano faz, ferramentas que não tenham esse tipo de tecnologia ou empresas que não tenham tecnologias, infelizmente, estão ficando para trás. Daqui para frente, a gente vê um boom, né, que alguns já começam até a chamar de bolha de inteligência artificial, em que quase todas as empresas relevantes e que vão se sobressair no futuro estão se agarrando a essa tecnologia. Quais os maiores desafios éticos nas pesquisas de inteligência artificial? A inteligência artificial ela vai trazer uma complexidade muito grande para essas questões. É possível, por exemplo, você editar, você reproduzir falas, imagens, ações de pessoas que de fato elas não produziram. Foram editadas, né, via essas ferramentas, né, de geração de conteúdo de inteligência artificial. E várias outras questões emergem, as próprias questões dos cyberataques, né? Então as empresas estão investindo muito mais em segurança da informação, porque os ataques agora eles vêm com uma inteligência da máquina também. Então são muitos desafios aí éticos, né? Com relação à própria questão da saúde, o que pode, o que não pode, o que ainda vai ficar na mão do profissional de saúde, o que a máquina já resolve com relação à privacidade de dados dos pacientes, o que fazer com esses dados, como uma inteligência vai interpretar esses dados, né? Então são várias e várias questões e oportunidades que surgem. A inteligência artificial ela não vem somente para tirar empregos, ela vem para gerar muitas oportunidades também. Infelizmente, muitos de nós não vamos estar preparados e por isso que eu acredito que uma política de investimento, de preparação para o futuro, seja no país como um todo, a educação, né, a saúde, diversos setores, para isso é primordial, porque cada vez mais empregos que são qualificados para lidar com esse tipo de tecnologia vão se sobressair. E se ficamos sempre fazendo as mesmas coisas, né, vamos ter essa dificuldade. E isso também impacta muito no campo ético. Como lidar com a falta de leis e parâmetros prévios para o uso da inteligência artificial nos dias de hoje, professor? É muito difícil pontuar sobre isso, porque, de fato, tem muitos desafios aí, muita gente pode se machucar, né? Muita coisa estranha pode acontecer. Mas, por outro lado, os países não vão deixar de apoiar as suas empresas, os seus geradores de emprego, de geradores de PIB, de nota fiscal para eles, de estarem investindo nessas inovações. E quem não fizer isso fica para trás. Houve alguns meses atrás uma carta aberta de Elon Musk, por exemplo, né, um dos maiores empreendedores do mundo, alertando sobre isso. Mas nem ele está deixando de investir, nem as demais empresas pararam com relação a isso. Infelizmente, o campo da inovação, muitas vezes, ele é um caminho sem volta, mas precisamos discutir. Então, como achar esse balanço entre não ficarmos para trás da inovação,
mas ao mesmo tempo protegermos os nossos cidadãos. Porque assim, eu já vi muitos cenários aqui no Brasil em que a gente foi mais para o lado da proteção e ficamos simplesmente atrás de todos. E existe um ditado na área de tecnologia que diz: se você só faz potato chips, né, batatas fritas, uma commodity, você fica escravo de quem faz computer chips. Ideias apocalípticas e distópicas fazem sentido no mundo real? A humanidade poderá ser subjugada por robôs? Eu gosto dessa cultura, né? Assim, eu assisto muitas séries, muitos filmes, né? E tudo mais. Recentemente, inclusive, assisti a alguns. De fato, existe esse risco real, mas eu acredito muito mais no risco de eles serem dominados por humanos maus, né? Então, e isso sim tornar um ambiente muito difícil. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tanto no extremismo para um lado, quanto para o outro. Porque, assim, os nossos cidadãos precisam ter voz. Eu acredito muito na liberdade de expressão. Por outro lado, né, precisamos de um Estado mais eficiente que preserve a reputação de pessoas, né, que preservam questões que são pétreas para nós, né. Então, assim, existem algumas possibilidades de cenário apocalíptico, mas essas possibilidades elas existem com outras tecnologias também. Temos diversas fontes de energias aí que, se exploradas erroneamente, levam a apocalipse muito mais rápido. A inteligência artificial ela pode trazer um apocalipse para o Brasil se não acompanharmos essa tendência e sermos escravizados cada vez mais por países, por tecnologias que detêm essa tecnologia. O ganho de produtividade é muito grande com a inteligência artificial. É algo muito deflacionário, né, que controla a inflação e gera possibilidades de investimento. Por quê? Porque, óbvio, em alguns cenários onde você precisava de várias pessoas, você vai precisar de menos. O que você precisava para gerar um produto, extrair uma commodity, a inteligência artificial está lá atuando e melhorando isso, interpretando dados e por aí vai. Então, podemos ter cada vez menos pessoas, né, tendo que fazer, qualificadas para o que fazer, e não estarmos preparados. Isso sim eu vejo como um cenário mais apocalíptico, pensando aqui no Brasil. Para ouvir a entrevista completa e outras entrevistas do projeto, é só acessar o canal do YouTube Rede UEPB e conferir a playlist O Assunto É. E antes do intervalo, tem várias informações importantes para você, estudante da UEPB, seja novato, seja veterano. A partir da próxima segunda-feira, dia 31, começa o período de matrícula online, que pode ser feito até o dia 4 de agosto. De acordo com o calendário acadêmico 2023.2 da UEPB, o próximo período letivo tem início no dia 7 do mês que vem. O semestre segue com aulas e atividades acadêmicas até o início de dezembro, totalizando 103 dias letivos. No segundo semestre, de acordo com o calendário da UEPB, será realizado o Congresso Universitário da instituição, no período de 6 a 10 de novembro, com participação de alunos e professores de todos os campos da UEPB. É um baita evento para participar. Os alunos que finalizam a graduação agora no período 2023.2 devem colar grau ainda este ano. O calendário acadêmico divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação prevê os dias de 18 a 22 de dezembro para circular pelas cidades que a UEPB tem sede, realizando as solenidades de colação de grau. E nós que fazemos o CBN na Universidade desejamos, desde já, um ótimo período letivo para todos que fazem a UEPB. E para você, estudante, fique atento, as matrículas online, repetimos, começam na próxima segunda-feira. Agora vamos para a nossa pausa. E no próximo bloco, a gente fala sobre algumas ações do projeto Humaniza Bosque, que tem modificado a realidade do campus da UEPB em Guarabira. E ainda tem nova especialização pela Universidade Estadual da Paraíba em gerontologia e funcionalidade para atuação com pessoas idosas. Você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais no próximo bloco. Voltamos já já.
CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade nesta manhã de sábado e com informação sobre a aprovação da criação do curso de especialização em gerontologia e funcionalidade pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde em Campina Grande. É verdade, o curso foi aprovado por unanimidade pelo Consune e para a primeira turma devem ser oferecidas 30 vagas voltadas para profissionais na área de saúde, formados em instituições referenciadas pelo Ministério da Educação. A duração do curso é de 18 meses e somando um total de 420 horas distribuídas em disciplinas teóricas e práticas. A nova especialização, originada do Departamento de Fisioterapia, visa formar profissionais da saúde e afins a nível de pós-graduação lato sensu, na área de gerontologia e tendo como foco o processo de envelhecimento sob o prisma da funcionalidade. A especialização também pretende promover o aprimoramento do conhecimento e da execução das modalidades de cuidado, considerando os contextos de vida dos idosos, desde as ações de promoção da saúde e da vida, até os cuidados paliativos e finitude. O edital para a nova turma do curso de especialização em gerontologia e funcionalidade deve ser divulgado em breve. E é claro que traremos os detalhes dessa oportunidade para você, ouvinte do CBN Universidade. A gente fala agora sobre várias iniciativas do Campus 3 da UEPB em Guarabira. É o programa Humaniza Bosque, que envolve um total de 8 projetos de extensão e tem garantido mudanças nos espaços através da implementação de áreas verdes na universidade e em escolas públicas. Confere aí na reportagem de Vitória Félix. Humaniza Bosque começou como ação do projeto de extensão Planejamento e Gestão Ambiental, lá no ano de 2019. Ele é desenvolvido por professores, alunos e servidores do Centro de Humanidades, no Campus 3 da UEPB, na cidade de Guarabira. O objetivo é melhorar o ambiente universitário, através de áreas verdes como espaços de convivência. No início do projeto, o grupo coordenado pela professora de Geografia, Luciene Arruda, e então o professor Carlos Bellamino, que faleceu em virtude de complicações da Covid, fez a limpeza da área, cerca de 1 hectare, que tiraram o mato e plantaram várias espécies nativas, como destaca a professora que segue com o trabalho, Luciene Arruda. O Humaniza Bosque procura trabalhar não só com as espécies vegetais, as árvores em si, como também com as espécies de orquídeas e com o pomar. Nós plantamos mais de 250 indivíduos vegetais, envolvendo ipês, todas as cores, né? Ipê rosa, roxo, branco, muitos ipês, muitas craibeiras, angicos, coqueiros também e muitas fruteiras, né? Então nós temos fruteiras diversas. Pinha, mamão, coco, siriguela, cajarana, cajá, amora, banana, caju, é muita coisa, né? Então é um pomar que todos os estudantes podem ir lá, podem pegar os frutos quando está no tempo, mangueira também temos bastante, então podem pegar esses frutos e se utilizar. Depois desse pontapé inicial, o projeto Humaniza Bosque só cresceu. Atualmente, é um programa de extensão com vários projetos reunidos, envolvendo os cursos que fazem parte do Campus 3, como letras, geografia e história, por exemplo. Um dos projetos de extensão é o Economia Criativa, que é coordenado pelo servidor Marcelo França, que reaproveita material reciclável para promover melhorias no Centro de Humanidades. A professora Luciene Arruda elenca algumas dessas iniciativas. Essa economia criativa nos ajudou a fazer o piso, que eu estou pisando, são tijolos feitos artesanalmente por nossos funcionários e também estudantes, a pintura das nossas mesinhas, todas as nossas mesas e bancos também foram feitos a partir da economia criativa, o material de tinta também é uma parte também criada aqui, parte dos nossos pincéis também. Então, a gente faz o possível para utilizar material que a própria universidade já não tem mais interesse. Então, para nós, olha, resto de cortinas viram
uma outra arte. Pedaços de PVC também são reutilizados, resto de cortina, tá? Que nós utilizamos como placas, né? Faixas de aviso. A estante também já foi refeita para poder a gente trazer para cá em forma de economia criativa e assim a gente vai dando continuidade. Uma outra iniciativa do projeto trabalha o incentivo à leitura. É o Livros Livres, idealizado pela bibliotecária do Centro, Andresa Serafim, que conta com alunos bolsistas e voluntários. A coordenadora-geral do Humaniza Bosque, Luciene Arruda, explica o funcionamento. Funciona da seguinte maneira: toda semana os orientandos dela, bolsistas e voluntários, vêm para cá para receber aquelas pessoas que têm interesse em fazer trocas de livros. Então, funciona da seguinte maneira: os meninos trazem um livro e substituem por outro livro que eles ainda não leram. Na outra semana, ou 15 dias depois, ou dependendo do prazo que eles tiveram para ler o livro, eles trazem e fazem a troca novamente para que outras pessoas possam utilizar. Também de incentivo à leitura, tem o Letras e Leitura, que atrai estudantes de fora do campus para realizar rodas de leitura dentro da universidade. Dentre os 8 projetos de extensão do programa Humaniza Bosque, 2 são ligados à área de letras e leitura, e os demais entre os cursos de pedagogia e geografia. Um dos projetos de extensão promove a orientação sobre arborização para quintais residenciais, coordenado pelo professor Berlamino Mariano, e a iniciativa vai além da cidade de Guarabira, como destaca Luciene Arruda. A ideia é levar, né, ideias daqui da UEPB para que o pessoal, as famílias, né, os residentes, seja de Guarabira ou dos municípios vizinhos, para que eles, ao invés de cimentar os quintais, que eles sejam incentivados a plantar árvores em seus quintais, a dar sombra em seus quintais, para evitar até mesmo o aumento da temperatura em áreas urbanas. Então, isso é muito interessante e isso cria também uma responsabilidade ambiental dessas pessoas com essas árvores. Com tantas iniciativas, toda a comunidade acadêmica do Campus 3 está integrada na preservação e melhoramento das áreas verdes para assim garantir mais qualidade de vida para a população da cidade de Guarabira, que também é beneficiada com as ações de extensão da UEPB na região. Vitória Félix, para o CBN Universidade. Obrigado, Vitória. E agora a gente segue na linha ecológica, que é a hora do nosso Minuto Ambiental, com Marcela Costa. Vamos ouvir. Minuto Ambiental. Bom dia, ouvintes. Me chamo Marcela Costa e estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Seguimos com o tema ODS. E o ODS de hoje será o ODS de número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Este ODS busca acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então, até 2030, as Nações Unidas se comprometem a acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Os seus principais indicadores são a prevalência da subalimentação, prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave, baseada na escala de experiência e insegurança alimentar. Me chamo Marcela Costa e esse foi mais um Minuto Ambiental. O CBN Universidade deste sábado está chegando ao final. Na apresentação, Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Produção e edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Produção de entrevista de Juliana Rosas. Finalização técnica de Apolo Ricarte. Narração de reportagens de Jackson Rodrigues, Louis Rodrigues e Vitória Félix. Direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. E se você perdeu algum trecho do programa de hoje, não se preocupe, a edição deste sábado está disponível no canal da Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB. É muito simples.
E nos siga nas redes sociais também, @UEPBOficial, no Instagram e no Facebook. É só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Edson, a gente se vê semana que vem. É isso mesmo, Erivaldo. Voltamos no próximo sábado, que já é agosto, a partir das 9 da manhã. Esperamos por você. Tchau, tchau. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.